a sua Bíblia nesse texto, Gênesis capítulo 26, verso 34 e 35, e nós vamos ler o verso 41 do capítulo 27. Aonde eu errei. Convido a amada igreja a se colocar em pé para a leitura do texto, com toda a reverência ao nosso Deus. Gênesis 26, verso 34 e 35 nos diz assim: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Mesemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Agora capítulo 27, versículo 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Aonde eu errei. Pai, aplique a leitura da tua palavra nas nossas vidas. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e nós oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar. Isaac foi um grande homem de Deus, e nós vimos isto na última semana. Ele foi um homem abençoado por Deus. No final de sua vida, Isaac fez com que pessoas acreditassem que ele era um homem que andou ao lado de Deus, e ele recebeu muitas bênçãos de Deus. Mas Isaque e Rebeca, eles eram como nós. Eles eram homens pecadores, homens e mulheres que erram, e eles falharam, não com o seu testemunho na sociedade, mas eles falharam numa área em que muitos pais têm falhado nos nossos dias: na criação dos filhos. Aonde eu errei. Irmãos, Rebeca era estéril, e a Bíblia nos fala que Isaque orou insistentemente por um filho. Eu não sei quanto tempo você tem orado, ou quanto tempo você orou para ter um filho, mas a Bíblia nos fala que ele orou insistentemente. Olha Gênesis 25, verso 21. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Se você conhece a história, Isaque se casou com 40 anos. Para muitos, 40 anos já passou da idade de se casar. Quem disse? Ele casou-se com 40 anos e ficou 20 anos. Sabe o que é 20 anos orando por algo? Ele ficou 20 anos esperando Deus responder a sua oração. Não foram 15, não foram 10, não foram 5, não foi um ano, não foi um dia, não foi uma hora, foram 20 anos orando, esperando a resposta de Deus. Naqueles dias não existia ultrassom. Naqueles dias não tinha como saber qual era o sexo do menino ou da menina, do bebê. Não sei se os irmãos sabem, mas uma criança geneticamente, ou ela nasce menino ou menina. Isso é ciência, não filosofia. Tem pessoas querendo trocar ciência por filosofia hoje em dia, e estão querendo mudar a certidão de nascimento por filosofias. Ou é XX ou é XY. Isso é ciência. Naqueles dias não tinha como se saber.
Mas 9 meses foram se chegando. A barriga de Rebeca foi crescendo. E chegou o dia do nascimento. Não existia hospitais como existe hoje em dia. Não existia pré-natal como existe hoje em dia. Eram as parteiras. Alguns irmãos da nossa igreja nasceram com parteiras. Na roça. E a Bíblia nos fala que nasceu o primeiro filho, Esaú, ruivo. A Stephanie é ruiva, cabeludo, cheio de cabelo, bebezinho pequenininho, irmã Valdine, cheio de cabelo ruivo. E chamou-se Esaú. Eu imagino que o pai pulou de alegria, né? Quase desmaiou de medo, tremendo, vendo tudo aquilo. E passou mais um pouco, olhou no pé, não sabia que era 2, achavam que era 1, veio 2. Grudado no pé. E por estar grudado no pé, chamou-se Jacó. A gente imagina as coisas, né? Rebeca, Isaac, arrumando o bercinho, tinham feito uma caminha, agora tinha que se virar fazer 2. Dividir tudo que tinham. E como nós sabemos, precisavam trocar fraldas, porque as crianças daquela época também faziam cocô, faziam xixi. As crianças daquela época também precisavam mamar. Não tinha mamadeira naqueles dias, então era mais difícil ainda. Tinha todo um cuidado. E como você que é pai, você que é mãe, você sabe que às vezes você precisa acordar à noite, porque está com cólica, você precisa pegar a criança, colocar e precisa ficar ali, né, com ela na mão, esperando ela dormir, e às vezes você dorme com ela na mão e você acorda assustado. E assim Esaú e Jacó eram pequenininhos, no colo de Isaac e Rebeca. Parece que os dias passam voando e de repente saem as primeiras palavras. Falou mamãe. É papai. Não entende-se nada. Eu tenho uma sobrinha, Isabelle, meu irmão mandou um vídeo dizendo que ela já estava falando tudo. Uau! Eu fui assistir o vídeo e não entendi nada. Não, é papai, isso aí que ela está falando é papai, isso aqui é mamãe, isso aqui é vovô. Não dá para entender nada. Mas os pais começam a imaginar os primeiros passinhos. Você que é pai, você lembra dos primeiros passinhos dos seus filhos? Né? Você segurando com o dedinho assim, de repente dá os primeiros passinhos. Primeiro tombo. Caiu, machucou, rolou, ralou, tudo. Primeira nota vermelha na escola. Chega em casa chorando. Primeira vez que a professora briga com ele, e ele tendo a razão, e você então fica, e você fala assim, não está certa a professora. Porque você sabe que no mundo muitas pessoas vão ser pior do que a professora, e já tem que aprender agora. E eles foram crescendo. Naquela época não tinha futebol, não tinha bola. Eu imagino que eles ficavam brincando de laçar, de jogar pedra, ficavam brincando de alguma coisa. E eles corriam no meio do nada, se divertindo, brincando, sorrindo. E se você já viu 2 meninos brincando, às vezes tem até briguinha de 2 meninos testando a força um do outro. E o tempo passa, e eles crescem. E eles crescem. E como qualquer criança, se tornam adultos. Mas como nós falamos no início,
algo aconteceu. E eles já não eram mais os mesmos. Já havia uma indiferença um com o outro. Houve mudanças na vida daqueles meninos. E nós então entendemos que Isaac e Rebeca chegam numa situação que ambos param e se perguntam: aonde eu errei? Muitos pais nos nossos dias fazem esta pergunta: aonde eu errei? Existem muitos que têm medo desta pergunta e ainda não têm filhos por medo de errarem. E a Bíblia nos fala o primeiro erro que eles tiveram. E o primeiro erro foi que eles demonstraram amor demasiadamente, mais a um do que ao outro. Demonstraram mais amor a um filho, a um dos filhos. Eu não estou dizendo que eles tiveram afinidade com mais um dos filhos, não. Eu estou dizendo que Isaac e Rebeca tinham preferência por um dos filhos. Olha o texto, verso 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E aqui está um dos grandes erros. É quando pais deixam seus filhos saberem que eles amam mais um do que o outro. Porque quando isto acontece, atitudes erradas irão surgir, irão aparecer. E a primeira atitude errada que irá surgir é que os filhos serão desobedientes. Os filhos serão desobedientes. A desobediência é o antônimo de obediência. Todos nós sabemos o que é obedecer. E obedecer é cumprir aquilo que foi pedido e ordenado. Isso é obediência. Ou você obedece, ou você desobedece. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Obediência é obediência. E nós podemos ver um ato de desobediência aos pais na vida de Esaú, quando ele escolhe se casar com uma das mulheres, ou com mulheres hetéias. Olha o verso 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, irmãos, você deve pensar: não, depois de adulto não vai ter problema, pastor, já vai ter cabeça. Ele tinha 40 anos, e mesmo assim estava rebelde, desobedecendo aos pais. Tomou por mulher a Judite, e filha de Beri, heteu, e a Mesamate, filha de Elon, heteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Irmãos, a Bíblia deixa claro que não era a vontade de Isaac e Rebeca que seus filhos casassem com as mulheres daquele povoado, para que eles não voltassem às mesmas práticas daquele povo que desagradava a Deus. Isso nós vemos quando Isaac pede para que seus filhos, Jacó, não se case com uma daquelas mulheres da região. Filhos desobedientes aos pais não é algo novo, não é algo dos nossos dias. Filhos desobedientes aos pais é algo antigo, sempre existiu. Só que a Bíblia alerta o seu povo, o povo de Deus, para nós ficarmos mais atentos do que o povo do mundo, que nos últimos dias filhos desobedientes iriam
aumentar. Olha o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 3, na segunda epístola, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, e olha aí, desobedientes a pais e mães. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos, se os irmãos prestarem atenção, haverá homens, é em plena consciência, não é na inconsciência, como Filipe, como a Maitê, é na plena consciência, vão estar desobedecendo aos pais, ingratos e profanos. Nós, como pais, devemos amar nossos filhos. Você, como mãe, você deve amar seu filho. Nós somos instruídos a não fazermos parcialidade de amor. A desobediência é um reflexo de que algo está errado no nosso amor de pais aos nossos filhos. Se nossos filhos são desobedientes, é porque nós pais não estamos sabendo amar nossos filhos. É o que estava acontecendo com Esaú e Jacó em relação a Isaac e Rebeca. Segundo, filhos egoístas. O egoísmo é quando uma pessoa pensa só nos seus interesses. É quando a pessoa se acha mais do que as outras. E nós descobrimos isto numa das atitudes da vida de Jacó. Jacó, ele não era o primogênito, mas ele desejava a primogenitura do seu irmão, a qualquer custo. Ele queria ter algo que não era dele. Ele queria algo que não pertencia a ele. Isso é egoísmo. É egoísmo. Deixe duas crianças chegarem com seus brinquedos, e de repente uma delas vai olhar para o brinquedo da outra e vai dizer: eu quero, me dá. Isso é egoísmo. Jacó, ele era egoísta. Olha o versículo 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Lembra o texto que nós lemos? Paulo falando a Timóteo, versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmo, homens que se amam demais. E aqui homens é tanto homem como mulher, é gêneros. Tanto homem como a mulher que se acham mais do que os outros, egoístas. Embora o egoísmo é visto no não dividir, do querer somente para si, o egoísmo também é querer tirar vantagens sobre as outras pessoas. Isso é egoísmo. Você querer usar as outras pessoas para subir, isso é egoísmo. Jacó queria a primogenitura do seu irmão. Certa vez uma instituição precisava de ajuda assistencial, e o diretor então, sabendo que a instituição estava precisando de ajuda, procurou um dos advogados da cidade para fazer uma doação àquela instituição de caridade. E aquele advogado então olhou para aquele senhor e disse: eu sou um advogado, eu tenho muito dinheiro, mas você sabia que a minha mãe está muito doente e que as contas médicas são superiores à renda anual dela? O diretor assustou. Uau, desculpa, não sabia. O advogado continuou: o senhor sabia que eu tenho um irmão cego?
e que está desempregado? O senhor sabia também que eu tenho uma irmã que o marido a abandonou com 3 filhos e que ela está passando por necessidade? O diretor então disse: não, senhor, me perdoa, eu não sabia de nada disso, me perdoa, eu acho que eu pedi ajuda para a pessoa errada. E aquele advogado então olhou para aquele diretor e disse: o que fez você pensar que eu ajudaria vocês, se eu não ajudo nem a minha mãe, nem o meu irmão e nem a minha irmã? Vocês acham que eu estaria ajudando vocês? O que é isto? Egoísmo. Egoísmo. O egoísmo é um reflexo de que algo está errado na criação dos filhos, e com certeza está errado na demonstração de amor aos filhos. Terceiro, filhos rebeldes. A rebeldia é um ato comportamental refletido em palavras e ações. E a rebeldia está ligada em oposição, é ser do contra, é ser sempre oposição. E nós vemos essa atitude na vida de Esaú. Ele rejeitou, ele vendeu a sua primogenitude. Olha o verso 32 e 33. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitude? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. A rebelião, a rebeldia é algo satânico. A rebeldia é algo satânico, porque Satanás se rebeliou no Éden celestial contra Deus. Então a rebeldia iniciou-se com quem? Com Satanás. Então rebeldia, como a mentira, é algo satânico. Olha o texto, Isaías 14, 13 e 14. E dizia no seu coração Satanás: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele sabia que não podia ser superior a Deus, porque nada é superior a Deus, porque Deus é superior. E ele deseja ser semelhante a Deus. Rebeldia. Um filho rebelde despreza as regras estabelecidas. Um filho rebelde despreza autoridades. Um filho rebelde se põe acima de tudo isso. A rebeldia é um reflexo de que algo deu errado, e é outra ação que está ligada ao amor. Podemos errar, amados, demais, deixando de amar nossos filhos. Mas podemos errar também amando demais, porque ambos tinham amor. Ambos não tinham amor. Tanto Jacó como Esaú eram amados, e ao mesmo tempo não eram amados. Então cuidado, que você pode também estar errando na forma de amar os seus filhos. Segundo, que cometemos como pais, não ser um bom exemplo em casa. Conta-se história que certo culto começa, e as pessoas estão cantando, e as pessoas estão louvando a Deus, e o pastor está na frente animado, e de repente se escuta barulhos de panela, de mochilas entrando, arrastando. De repente se escuta barulhos de caixa entrando na igreja,
e aquele barulhão no fundo da igreja, o pastor parou tudo. Meu irmão, o que é isso? O que a senhora está fazendo na igreja com as panelas, com a mochila, com a mudança? Ela diz: pastor, eu resolvi morar na igreja. Eu resolvi morar na igreja, porque aqui o meu esposo, ele é santo, ele é puro, ele é amoroso. Aqui meu esposo é uma outra pessoa. Sabe aonde nós mais falhamos? Em casa. E é em casa que nós precisamos ser exemplos. Agora, como não ser um bom exemplo em casa? Não ensinando o caminho de Deus. Irmãos, nossos filhos aprendem mais com exemplos do que com palavras. Os nossos filhos vão aprender mais com o que nós fazemos do que aquilo que a gente ensina a eles com palavras. É mais as atitudes que ensinam nossos filhos do que as palavras. Por isso que nós precisamos ensinar o caminho de Deus, não na teoria, mas na prática, no nosso lar. Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho que deve andar, porque ela vai envelhecer, e quando envelhecer, não vai se desviar dele. Irmãos, nós podemos dizer que Rebeca deu uma aula de como não fazer. Rebeca ensinou seu filho Jacó a roubar a bênção de seu irmão. Ela ensinou seu filho a mentir. Ela ensinou a trapacear a ponto de não ser reconhecido. Olha o texto, 15, 16, 17 de Gênesis. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles do cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Aparentemente ele não tinha barba, era liso. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ela ensinou seu filho a mentir, a não ser reconhecido e a roubar. A mãe. Nesses dias uma senhora me disse: pastor, ore pelo meu filho, porque ele aprendeu a beber com o pai. E sabe como é que ele aprendeu com o pai, pastor? Sobrava os restos de bebida no copo, e o pai então dava para ele tomar, e ele tomava. Muitos pais estão ensinando seus filhos a prostituição, comprando roupas imorais para os seus filhos, assistindo filmes depravados, pornográficos, ouvindo músicas sensuais, que fantasiam a cabeça de uma criança, que já faz uma poluição na cabeça de um adulto. Imagine na cabeça de uma criança, o que pode fazer? Você está ensinando o caminho de Deus para os seus filhos? Ou você está ensinando os caminhos do mundo para os seus filhos? A segunda lição que tiramos: e não ser um bom exemplo em casa, não confiando nas promessas de Deus. Deus havia dado a garantia que iria proteger e guardar Isaque e sua família. Olha o verso 2, 3 e 4. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras,
e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. A Bíblia nos fala que ele obedeceu a Deus, e ele não desceu para o Egito, só que ele ficou com medo. Olha o verso 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua esposa, disse: é minha irmã. Por quê? Diga alguém. Temia. Estava tremendo igual vara verde de medo. Se esqueceu da promessa de Deus. Irmãos, o medo impede que confiemos nas promessas de Deus. E o medo faz com que a gente queira dar uma ajudinha a Deus. Eu vou dar uma ajudinha para Deus, como que se Deus precisasse. Esses dias uma senhora me disse: pastor, oração é orar com ação. Pastor, oração é orar com ação. Eu disse para ela: minha irmã, se a minha oração precisa da minha ação para ser respondida, então ela não depende de Deus, ela depende de mim. Então eu não preciso orar ao Deus do impossível, basta eu fazer a minha parte. Agora, se a minha oração é feita ao Deus do impossível, é porque é algo impossível de eu fazer, e não adianta eu querer fazer alguma coisa, porque eu não vou conseguir. Será que Isaac e Rebeca conseguiriam fazer alguma coisa? Dar uma ajudinha para Deus. Minha esposa é estéril, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Como? Ajudinha. Água. Transforma em vinho. Consegue, Clebão? Não tem jeito? Não é oração? Orar com ação? Vai, dá uma ajudinha. Tem muitas pessoas enganadas, estão confusas, não estão confiando nas promessas de Deus, acham que as promessas de Deus são humanas, são algo palpáveis que nós podemos mudar do jeito que queremos, dar uma ajudinha para Deus. Irmãos, a Bíblia nos fala: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Você tem demonstrado medo ou confiança nas promessas de Deus aos seus filhos? Terceiro, não sendo um bom exemplo em casa, não tendo um casamento exemplar. Isaac conhecia o costume do povo, estava ciente do que eles poderiam fazer em Gerar, e mesmo assim ele vai para lá. E ele estando em Gerar, sabendo do que eles eram capazes de fazer, de matá-lo para ficar com a sua esposa, seus filhos já estavam grandes, um pouquinho maior, não eram mais bebezinhos não, já estavam grandes. Ele resolve mentir, para que possa dar uma ajudinha para Deus, para que possa viver, mesmo pondo em risco a sua esposa, para que outros homens a possuíssem. Olha o verso 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, eles já estavam de olho na mulher dele, disse: é minha irmã. É minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca. Por quê? Porque era formosa à vista. Irmãos, quantos homens estão expondo as suas mulheres a lobos devoradores,
vão a lugares que só de passarmos perto já causa medo. Segundo, é o caso de Rebeca. Ela, por livre e espontânea vontade, resolve mentir, enganar seu marido, no caso da bênção. Lembra que nós lemos? Depois tomou Rebeca os vestidos de galo de Esaú, seu filho mais velho, e que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles de cabrito cobriu as suas mãos, e ilusura do seu pescoço, deu guisado saboroso na mão, e o pão que tinha preparado, na mão de Jacó, seu filho. Ela enganou seu filho. Quantas vezes mães estão encobrindo dos pais atitudes erradas que os filhos têm cometido? O inverso também é verdade. Quantos pais encobrem das mães as coisas erradas que os filhos têm feito? E quantas vezes os filhos pegam os pais mentindo um para o outro, na cara um do outro? Irmãos, muitos pais não têm um bom exemplo no casamento. A prostituição ou o assédio tem entrado nos lares, e os filhos sabem de tudo isso. Certa vez meu pastor disse que uma moça tinha chegado para ele e disse assim: Pastor Berrigan, eu não vou casar. E ele disse: minha filha, por que não? Para que casar, irmã Paula? Para brigar igual meus pais? Se é para casar e ficar brigando igual os meus pais, eu prefiro ficar sem casar. Por quê? Porque os pais não estão sendo um bom exemplo no casamento. Cuidado, você pode estar sendo um mau exemplo para os seus filhos. Aonde? No seu casamento. E por fim, aonde eu errei? Não trazendo Deus para a criação de seus filhos. Texto que nós lemos, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. O que ocorreu? Faltou o culto a Deus naquele lar. Nós encontramos Isaac antes do nascimento de seus filhos, quando volta de Gerar, aparentemente 40 anos de lacuna, do nascimento de seus filhos até voltar de Gerar, 40 anos. Isso tudo ocorre num capítulo, sem buscar a Deus em adoração. Antes de ele ir para Gerar, Deus se apresenta a ele. Não é ele que busca Deus, é Deus que lembra dele, lembra ele. Esquece não, eu existo. Mas não é ele que busca Deus. Eles ficaram 40 anos sem buscar Deus, e seus filhos cresceram sem ter Deus naquela casa, sem ter Deus na vida daqueles homens e daquela mulher, do homem e da mulher. Quantos já ouviram falar de Marcos? João Marcos na Bíblia? Já viram falar de João Marcos? Já viram falar de Ruth? Ou Rod? Aquela menina que viu Pedro batendo na porta, e que em vez de abrir a porta, sai correndo para avisar as pessoas e deixar Pedro lá de fora. E todo mundo fala: menina, você está doida? Pedro está preso. Não, é porque nós temos que dar uma ajudinha para Deus. Oração é orar com ação. Nós vamos fazer uma multidão. Clebão vai na frente, leva o Júnior, abrem as cadeias. Depois que tiver todo mundo aberto lá, todo mundo preso, vocês me chamam, eu vou lá orar. Não, oração com ação. Quem foi que abriu as cadeias?
Por que abriu as cadeias? O que o povo estava fazendo? Orando. Aonde? Em volta da cadeia, de mão dada. Não, em casa. Olha o texto. Atos 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, aquele que tinha por sobrenome Marcos, João Marcos. Agora você já sabe quem é. Vai aparecer em Atos. Onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. O Rode saiu a escutar. A casa era de Maria, mãe de João Marcos. E tinha uma menina lá. Aquela menina era sapeca. Ela escutou o barulho, ela foi na porta ver quem era. Devia ser prima ou irmã de João Marcos. A Bíblia não fala. Agora, não é à toa que João Marcos andou com Paulo. Não é à toa que João Marcos andou com Pedro. O que a mãe de João Marcos fazia na sua casa? Orava, se reunia com os irmãos da igreja, não ficava lá no baile funk lá, não, tinha uma vida buscando a Deus, tinha culto naquele lar, tinha Deus naquelas vidas. Você consegue reunir os seus filhos hoje à noite em volta da mesa para comer? Você consegue chamar seus filhos em volta da mesa, vamos comer hoje em volta da mesa, sem eles acharem ruim? Vou mais longe. Vocês têm costume de sentar em volta da mesa para comer? Você consegue reunir seus filhos hoje após o culto em volta da mesa, sem eles acharem ruim, e ler um capítulo da Bíblia, orarem e cantarem um corinho? Você consegue ter um culto semanalmente no seu lar, para que Deus esteja presente na sua casa? Faltou o culto naquele lar. Segundo, faltou obediência à palavra de Deus. Isaac teve 2 filhos, e Esaú, ele começou a odiar. Sabe o que é ter ódio de alguém? Ele começou a odiar, ter ódio, e o ódio cresceu de tal maneira que ele queria matar o seu irmão. Olha o texto 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai e matarei a Jacó meu irmão. Muitos pais descansam. Não, eu vou uma vez por semana na igreja, eu levo meus filhos, eles estão aprendendo da Bíblia na igreja. O pastor fala que a igreja é bíblica, então lá na igreja estão ensinando Bíblia para ele. E descansam que os filhos estão aprendendo a Bíblia onde? Na igreja. Não é responsabilidade só da igreja ensinar Bíblia. É responsabilidade dos pais criar na doutrina e na admoestação do quê? Dos filhos. É responsabilidade dos pais. É em casa. Não só trazer para a igreja. Na igreja você vai se abastecer para poder falar para o seu filho. Na igreja você vai poder aprender a anotar para fazer o culto em casa durante a semana. A Bíblia diz, Deuteronômio 6, 7, 8 e 9: e as ensinarás a teus filhos, e delas falará assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as estarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quantos versículos há espalhado na sua casa? Quantos versículos você tem lá na sua estante? Quantos versículos estão na sua geladeira, pendurado ali na geladeira?
Quantos versículos estão na sua penteadeira? Tem algum versículo no seu carro, na sua bicicleta? Pastor, eu sou um crente 007. Ninguém sabe que eu sou crente. Falta obediência à palavra de Deus. Quando não obedecemos à palavra de Deus, estamos ensinando os nossos filhos a desobedecerem à palavra de Deus. Pastor Rômulo certa vez foi visitar uma família que não tinha ido no culto de domingo à noite. E quando ele chegou naquela casa, o pai disse a ele: pastor, nós não fomos no culto do final de semana porque nossos filhos estão de castigo. Nós colocamos eles de castigo e nós não saímos de casa porque eles estão de castigo. Eles desobedeceram a semana toda e, porque estão de castigo, não saíram de casa no final de semana. Muitos pais estão dando celulares para os seus filhos. Muitos pais estão dando tablets para os seus filhos, computadores para os seus filhos, televisão com canais abertos no quarto, dando viagens para os seus filhos. Essa semana a escola da Evelyn foi para Hot Park. Crianças de 11, 12, 13 anos sozinhas no Hot Park, sem os pais. E a professora dela perguntou para ela, antes dela falar comigo: Evelyn, você vai? Ela disse: meu pai não deixa. Dando viagem para os filhos e castigando os filhos, desobedecendo a palavra de Deus. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje você pode disciplinar seus filhos proibindo eles de ir à igreja, ou deixando você de ir à igreja, de ler a Bíblia, de ser fiel na oração, de ser obediente a Deus. Você pode disciplinar a sua família assim, não tem problema. Mas não se preocupe amanhã, quando pessoas da sua família, seus filhos, lhe odiarem. Quando seus filhos odiarem um ao outro, porque foi você o culpado de não obedecer à palavra de Deus e de não ensiná-los a obedecer à palavra de Deus. E por fim, irmãos, nosso tempo está voando. E quantos estão sendo abençoados? Digo amém. Obrigado pelos 3 amém. Saibam que dói mais em mim, porque tem horas que tem que doer. E por fim, faltou a consagração dos filhos a Deus. Salmo 127:3 diz: e eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Isaac e Rebeca oraram 20 anos por um filho. Deus dá 2, irmão Maxley, 2. Eles oraram 20 anos por um, Deus deu 2. Uma herança. E em 40 anos eles acabaram com a vida dos filhos deles. Ensinaram tudo de errado. Tudo de errado. Em 40 anos eles conseguiram ensinar tudo errado para os filhos. Eles foram um bom exemplo
para as pessoas de fora, mas eles foram um péssimo exemplo dentro de casa. Esses dias um pai me disse: pastor, eu crio meus filhos para saberem enfrentarem o mundo. Pastor, eu crio meus filhos para saberem enfrentarem o mundo. E eu disse a ele: eu crio a minha filha para saber amar a Deus, porque se ela souber amar a Deus, e Deus for o primeiro na vida dela, ela vai enfrentar o mundo. Ela vai enfrentar o mundo. Muitos pensam que tudo é uma questão de ponto de vista. Não, tudo é uma questão de liderança. Tudo é uma questão de liderança. Porque pais bananas criam filhos rebeldes. Pais bananas criam filhos desobedientes, inconstantes, indomáveis. Eu sei que essa palavra não se aplica à criação de filhos, mas se encaixa também. Indomáveis, sem temor de Deus. Josué, ele era um pai, ele era um esposo, ele era um líder. E sabe o que Josué disse? 24:15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Não fique em cima do muro, não. Escolhe para que lado você vai ficar. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, saibam de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um líder ou não? Ele não disse: não, espera um pouquinho, eu tenho um filho maior de 20 anos, eu vou perguntar para ele se ele vai me obedecer. Espera um pouquinho, eu vou conversar com a minha esposa para ver se ela quer mesmo servir a Deus. Não, espera um pouquinho, eu tenho filhos adolescentes, se você sabe, filhos adolescentes, eles são trabalhosos, eu vou conversar com eles. Não, meu filho ainda é pequeno, ele não sabe escolher, eu não sei o que ele vai escolher, eu vou esperar ele crescer. Não. Josué disse: saibam vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele deu opção para os seus filhos. Ele deu opção para as pessoas que pertenciam à sua casa. De quem são os filhos? São seus ou de Deus? Os filhos são de Deus ou do mundo? Os seus filhos são consagrados a Deus ou estão se contaminando com o mundo? Porque se seus filhos se contaminarem com o mundo, eles vão se tornar como Esaú, e vão se juntar, vão odiar, vão ter raiva, vão mentir, vão roubar, e vão se casar com as piores pessoas do mundo. Com as piores pessoas do mundo. Isaac e Rebeca erraram. Eles erraram. 40 anos de erro. Eu tenho 36 anos. Imagina você errar 40 anos com os filhos, é muito tempo. Aonde nós erramos? Eles demonstraram mais amor por um filho do que pelo outro. Eles não foram um bom exemplo em casa. E não trouxeram Deus para a criação de seus filhos. Às vezes você está passando na mesma situação que Isaac e Rebeca, e você está se perguntando: aonde eu errei? Você sabe aonde você errou, você sabe.
aonde você errou. Nós vimos hoje, você já identificou aonde você errou, aonde você tem errado. Você vai esperar 40 anos para assumir o erro? Você vai esperar passar 40 anos para assumir o erro? Quanto mais o tempo passa, mais difícil é de consertar. Quanto mais rápido você consertar, mais chances tem de recuperar a confiança de seus filhos. Agora, tudo irá depender de quanto você irá mudar. Se você vai mudar a sua vida, ou se você vai fazer só um remendo. Porque se você fizer só um remendo, eles vão saber que foi um remendo, e eles não vão confiar em você. Se não houver mudança, não tem jeito. Paulo diz a Timóteo, 1,5, da segunda carta: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual também habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Reconheça onde você tem errado, peça perdão a Deus, e ainda hoje peça perdão para os seus filhos. Diga a eles: eu errei, me perdoa, e comece a praticar o certo agora. Ame seus filhos igualmente, seja o maior exemplo de Cristo na vida deles. Traga Deus para o seu relacionamento com os seus filhos. Porque o que eu acabei de dizer para a irmã Ivoneia e para o irmão Diógenes, o Felipe vai crescer. É triste, mas se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Mas se Jesus voltar, os nossos filhos vão entrar no céu. E quando nós entrarmos na glória eterna, que eles possam olhar para nós e possam dizer: pai, mãe, eu vi Cristo em ti. Eu vi Cristo em ti. Vamos orar.